Hoje, vamos abordar um tema que está sacudindo Brasília e afetando diretamente a vida de milhares de aposentados brasileiros: o escândalo bilionário do INSS. Em uma audiência de aproximadamente 5 horas no Senado Federal, o ministro Volney Queiroz, que assumiu o Ministério da Previdência Social após a queda de Carlos Lupe, tentou explicar como um esquema fraudulento conseguiu desviar bilhões dos cofres públicos bem debaixo dos narizes da alta cúpula do governo Lula. Antes de mostrarmos os momentos mais reveladores dessa audiência, é importante entendermos o contexto desse escândalo, que já está sendo considerado um dos maiores da história recente do país. A fraude bilionária no Instituto Nacional de Seguro Social envolve descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo a Controladoria Geral da União, entre 2019 e 2024, esses descontos somaram impressionantes 6,3 bilhões de reais. O mais alarmante é que cerca de 60% desse valor, ou seja, aproximadamente 3,8 bilhões de reais, foi descontado nos últimos 2 anos, já durante o governo Lula, quando as contribuições associativas dispararam de forma inexplicável. O esquema funcionava através de sindicatos e associações que, por meio de convênios com o INSS, conseguiam descontar mensalidades de aposentados sem sua autorização. Entre as entidades suspeitas está o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, que tem como vice-presidente ninguém menos que o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Mais grave ainda, documentos comprovam que o Sindinap denunciou indícios de ilegalidade nos descontos associativos ao então ministro Carlos Lupe em junho de 2023, durante reunião do Conselho Nacional da Previdência Social. Mesmo assim, o governo não tomou medidas efetivas para interromper os descontos, permitindo que o esquema continuasse operando livremente. Vamos agora aos momentos mais reveladores da audiência no Senado Federal, onde o ministro Volney Queiroz tentou, sem sucesso, jogar toda a culpa no governo anterior. O que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto, isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. O ministro tenta nos convencer de que o ladrão entrou na casa durante o governo Bolsonaro, mas convenientemente ignora que foi durante a gestão petista que o rombo explodiu. A narrativa oficial do governo é tão frágil que não resiste ao mais básico questionamento. Enquanto o ministro tenta desesperadamente desviar a atenção para o passado, os números não mentem. O crescimento exponencial dos desvios ocorreu em 2023, já sob a vigilância, ou melhor, sob a negligência do governo Lula. E mais, o escândalo veio à tona apenas em 2025, após 2 anos de sangria dos cofres públicos. O ministro também tentou alegar que foi o governo Lula o responsável por trazer as denúncias dessas fraudes à tona. Uma afirmação que foi prontamente desmentida pelos senadores Eduardo Girão e Sérgio Moro, que questionaram Volney sobre o fato dele estar no governo desde 2023 como número 2 de Carlos Lupe, e mesmo assim, nada ter feito para impedir os descontos irregulares. Vamos ver o confronto entre o senador Eduardo Girão e o ministro. Foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Foi o presidente Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. E vou dizer diversas vezes, se Vossa Excelência me permitir. Vezes, mas não bate com a realidade. Bate, sim, senhor. Não bate com a realidade porque foi a imprensa brasileira que descobriu isso aqui lá atrás. O senador Girão expõe a verdade que o governo tenta esconder. Não foi o governo Lula que descobriu o esquema, mas sim a imprensa brasileira. Enquanto isso, o ministério comandado por Carlos Lupe e tendo Volney como número 2, ignorava as denúncias que chegavam até mesmo por canais oficiais.
A situação ficou ainda mais constrangedora quando o senador Sérgio Moro confrontou o ministro sobre sua inação diante das evidências de fraude. Está numa reunião, ele é secretário executivo do Ministério da Presidência. Olha, ele é o segundo em comando do Ministério, ao qual está vinculado ao INSS. E você tem lá uma conselheira que faz uma denúncia grave e ele não faz nada. Então, quer dizer, o que ele era lá, uma samambaia? Ademais, o que o governo deixa de fora e não revela são os pagamentos de suborno, indícios de pagamento de suborno que ocorreram durante o governo Lula, a altos funcionários do INSS. A comparação feita pelo senador Moro é devastadora. O então secretário executivo do Ministério da Previdência, atual ministro, era como uma samambaia decorativa, presente mas inerte, enquanto o esquema de corrupção prosperava ao seu redor. O que estamos presenciando é um padrão recorrente no atual governo: a incompetência administrativa aliada à complacência com esquemas de corrupção. Enquanto ministros e autoridades tentam se esquivar de responsabilidades, são os aposentados brasileiros, muitos vivendo com benefícios mínimos, que pagam a conta. É importante destacar que, mesmo com o Congresso esvaziado devido ao recesso branco, o Senado Federal não abriu mão desta oitiva. Já a Câmara dos Deputados, presidida por um aliado do governo, sequer realizou audiências ou reuniões de colegiados, evidenciando a falta de interesse em investigar a fundo este escândalo. O ministro Volney Queiroz, durante toda a audiência, tentou fugir dos pontos cruciais: se ele sabia ou não dos descontos irregulares, o que fez para impedi-los, e por que, mesmo com denúncias formalizadas, o esquema continuou operando livremente durante o governo Lula. Ao final da sessão, o ministro saiu em silêncio, recusando-se a responder às perguntas da imprensa. Uma atitude que diz muito sobre a transparência deste governo. O escândalo do INSS é apenas mais um capítulo na longa história de má gestão e suspeitas de corrupção que tem marcado o atual governo. Enquanto autoridades trocam acusações e tentam se eximir de responsabilidades, são os aposentados brasileiros que continuam sendo lesados. A pergunta que fica é: quantos outros esquemas semelhantes estão operando neste momento sob o olhar complacente das autoridades? E mais importante, quando os responsáveis serão de fato responsabilizados? Continuaremos acompanhando este caso e trazendo todas as informações para vocês, telespectadores do Conexão Brasil, porque o compromisso deste canal é com a verdade e com a transparência.